Olá, pessoal. Boa tarde. Eu, a professora Lorena, novamente aqui com vocês para a gente continuar a nossa conversa sobre biotecnologia. Então, na aula passada, só recordando, nós vimos o conceito de biotecnologia. Nós vimos que a biotecnologia nada mais é do que um conjunto de técnicas, de metodologias, onde nós fazemos uso de organismos vivos ou parte desses organismos para a produção de um produto de interesse humano ou de um processo de interesse humano. Nós vimos também que a biotecnologia ela está muito presente nas nossas vidas e que existem inúmeras aplicações na agricultura, na área da saúde, no meio ambiente. São várias as aplicações da biotecnologia. Se você não assistiu, eu sugiro que você volte e assista a aula anterior para você ter essa noção da importância da biotecnologia nas nossas vidas. Inclusive, nós mostramos a importância da biotecnologia no momento atual da pandemia. E aí, fica a questão, né? Mas será que a biotecnologia ela é algo recente? Será que a humanidade faz uso dessas metodologias recentemente apenas? Isso não era utilizado antes ou era? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai fazer um apanhado histórico da biotecnologia, ok? Galera, eu já posso adiantar que a biotecnologia ela é muito antiga. Ela está presente nas nossas vidas há muito tempo. Há muitos anos, há milhares de anos. Para precisar, a biotecnologia está presente nas nossas vidas desde quando o homem ele deixou de ser nômade. Quando o homem ele passou a viver em sociedade e usar a agricultura e a pecuária como forma de subsistência. Foi a partir daí que a biotecnologia, ela se instalou nas nossas vidas, ok? Então, se a gente pegar a história da biotecnologia, a gente vai ver que há 8.000 anos antes de Cristo, ou seja, 10.000 anos atrás, no Antigo Egito, os egípcios eles já faziam uso de metodologias de biotecnologia no processo de agricultura e pecuária. O que eles faziam? Eles faziam um processo que a gente chama de melhoramento genético, sem saber exatamente o que eles estavam fazendo. O melhoramento genético também é chamado de domesticação. A ideia é basicamente a gente manipular organismos para obter descendentes com características de interesse. Então, o que eles faziam? Por observação, eles verificavam que uma determinada variedade de uma planta tinha uma característica de interesse, por exemplo, ela dava frutos maiores. Uma outra variedade dava frutos com sabor melhor. O que eles faziam? Eles faziam um cruzamento dessas variedades para obter um descendente que agregasse essas duas características, as características de interesse. Então, eles obtinham um produto final a partir da manipulação de organismos vivos de interesse próprio, ou seja, isso é pura biotecnologia. Isso é feito ainda hoje. Isso também é feito, por exemplo, na pecuária. Vamos supor que você tenha uma vaca que ela é a campeã das vacas leiteiras. É óbvio que você vai querer descendentes dela. Então você faz essa manipulação de cruzamentos para obter descendentes de indivíduos que têm características de interesse para você. Isso é um melhoramento genético clássico, ok? E isso era feito já no Antigo Egito. Se a gente for pensar em termos de genética, se a gente passar isso para o que a gente aprendeu em genética mendeliana, lá nos experimentos de Mendel, quando a gente faz esse melhoramento genético, essa seleção de indivíduos, e a gente força o cruzamento entre indivíduos com características de interesse, para nós, o que nós estamos fazendo é selecionar alelos que conferem características de interesse. Então, se a gente lembrar lá, as características elas são determinadas por pares de alelos, né? Alelos são diferentes versões de um mesmo gene. Um alelo eu recebo da mãe, um alelo eu recebo do pai. Quando a gente faz esse processo, a gente está justamente selecionando alelos e aumentando a frequência de alelos de interesse na população. É isso que é o melhoramento genético. Isso é feito há muito tempo, beleza? Um outro exemplo da importância da biotecnologia na Idade Média é a produção de cerveja por vários povos. Então aqui está escrito Babilônia, né? Mas na verdade Bibilônia, mas é Babilônia, tá? Então na Mesopotâmia também estima-se que a cerveja ela começou a ser produzida há cerca de 7 ou 6 mil anos antes de Cristo
Quando isso começou, a população, né, os povos, as pessoas que faziam esse processo, que nada mais é do que um processo de fermentação, como nós vimos, eles desconheciam micro-organismos. Então a gente tem que pensar que os micro-organismos eles foram descobertos no século XVII. Foram visualizados pela primeira vez no século XVII. Então, nessa época, essas pessoas desconheciam a existência de micro-organismos e desconheciam completamente o processo de fermentação. Para eles, aquele processo da produção de cerveja era algo mágico. Não só a produção de cerveja, a produção de pão no Antigo Egito, também por um processo de fermentação, era algo mágico. O que a gente percebe, né, quando a gente vai dar uma olhada no histórico da cerveja e do pão, quando ele começou a ser produzido, o pão e a cerveja, esses alimentos, e sim, a cerveja era utilizada como alimento na época, ela tinha um teor alcoólico menor e ela era extremamente nutritiva, então esses alimentos eles eram produzidos de forma acidental inicialmente, eles começaram a ser produzidos de forma acidental, por contaminação de micro-organismos presentes no ar que acabavam por fermentar produtos, açúcares, trigo, que seja, ok? Farinha, beleza? Então, isso era um processo acidental. E aí, o que eles tinham? Eles tinham lá uma farinha que, de repente, ocorreu o processo de fermentação e, poxa vida, agora eu tenho um pão fofinho. É óbvio que para eles aquilo era um processo mágico. Eles não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo. E, por isso, esses alimentos, só para vocês terem uma ideia, eles eram tidos como alimentos de deuses. A cerveja e o pão. Uma outra curiosidade, galera, é que tanto a cerveja quanto o pão eram utilizados como moeda de troca. Então existem relatos, por exemplo, da cerveja como uma forma de pagamento para indivíduos que trabalharam na construção das antigas pirâmides. O pão, então, era extremamente utilizado como moeda de troca. E existia... A importância do pão na sociedade era tal que vocês já devem ter ouvido falar da política do pão e circo. Os governos, eles distribuíam pão em festividades, né, em apresentações artísticas, por isso que é o pão e o circo, para a população, como uma forma da população ela não reclamar da situação, dela não ter consciência política, ok? Isso que é a tal da política do pão e circo. Tamanha importância desses alimentos que eram fabricados por processos biotecnológicos na época. Bom, mesma coisa com o queijo. O queijo também começou a ser produzido de forma acidental a partir da fermentação do leite, do açúcar do leite e produção do ácido lático. Então, esse ácido lático que dá o sabor característico de queijos e iogurtes. Estima-se que os queijos eles começaram a ser produzidos há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, lá na China. O vinho, aparentemente, começou a ser produzido também por processo de fermentação ao acaso, quando uvas eram deixadas, né, esmagadas, eram deixadas em copos e micro-organismos presentes no ar, por exemplo, contaminavam aquelas uvas e fermentavam o açúcar da fruta produzindo álcool. E aí tinha a produção do vinho. Então, estima-se que esse processo ele começou a ser utilizado de fato, né, pelos povos antigos há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. A importância desses alimentos, né, desse processo de fermentação na história é tal que, na Santa Ceia, se a gente for parar para pensar, o que foi servido? Foi servido pão e vinho. Alimentos produzidos a partir da fermentação, de processos de fermentação, utilizando-se micro-organismos, claro, sem saber naquela época. Mas, sim, alimentos de origem biotecnológica, ok? Bom, dando um salto agora para 1796, eu queria conversar com vocês também um pouquinho, agora a gente vai focar mais na área da saúde. Então, até agora a gente está falando bastante da biotecnologia, da história da biotecnologia na parte da agricultura, da produção de alimentos. Na área da saúde, o primeiro grande relato talvez tenha sido a produção da primeira vacina. A primeira vacina ela foi descoberta, entre aspas, né, por Edward Jenner, em 1796. Então, esse camarada, o que aconteceu? Ele percebeu que mulheres que ordenhavam gado, ordenhavam vacas, elas não desenvolviam uma forma grave da varíola. A varíola era um problema seríssimo na época. A varíola é uma doença causada também por vírus e foi uma pandemia gravíssima
que vitimou milhares de pessoas. Inclusive, ela foi utilizada, o vírus, né, da varíola foi utilizado como arma biológica. Os espanhóis e os portugueses, há relatos, né, que eles traziam cobertores contaminados com vírus para distribuir para os índios, para dizimar a população indígena. Só para vocês terem uma ideia. Bom, então o que Eduardo Jenner notou? Ele notou que as mulheres que ordenhavam, elas não desenvolviam, ordenhavam gados, né? Elas não desenvolviam a forma grave da varíola. Elas eram mulheres mais bonitas porque elas não ficavam com aquelas cicatrizes características de pessoas que vinham ser curadas por varíola, caso não morressem. E ele notou que essas mulheres, elas desenvolviam feridas a partir da infecção por uma forma mais branda que era passada dos gados, do gado, né, da vaca, para elas. Então, o que ele fez? Ele coletou o material dessas feridas dessas mulheres e ele, reza a lenda, né, que ele infectou uma criança. Ele pegou e inoculou esse material, esse pus, inoculou numa criança. A criança ficou doente, mas não severamente doente. Ela desenvolveu a forma branda da varíola. Essa forma branda da varíola era causada por vírus também, só que vírus que infectava a vaca. Então é um vírus um pouco diferente do vírus da varíola humana. Então essa criança ela desenvolveu essa forma branda da varíola e depois de um tempo, o que Jenner fez? Ele pegou e inoculou novamente nessa mesma criança, nesse mesmo menino, agora o vírus da varíola. Né? Então ele pegou feridas de pessoas com varíola humana, coletou o material dessa ferida, onde continha o vírus da varíola humana, e inoculou novamente nesse menino depois de um tempo. E o menino, ele não desenvolveu a varíola humana. Ele não desenvolveu uma forma grave da doença. Basicamente, o que ele estava fazendo? Em um primeiro momento, ele inoculou um vírus atenuado. Um vírus similar ao vírus da varíola humana, mas que desenvolvia uma doença mais leve. Mas por ele ser similar, ele estimulava o nosso sistema imune a produzir anticorpos. E esses anticorpos também reconheciam o vírus da varíola humana. Então, em um segundo momento, quando Jenner inoculou o vírus da varíola humana na criança, essa criança ela já tinha receita para produzir anticorpos. E dessa forma ela já estava imunizada. Ela não vinha desenvolver uma infecção letal, né, realmente severa pela varíola humana. Ok? Então esse é o relato da primeira vacina. Como nós vimos, vacina é um produto biotecnológico. Em 1862, Pasteur foi o responsável por finalmente descobrir o processo de fermentação. Então nós vimos que desde há 10 mil anos atrás, a fermentação ela vem sendo utilizada, né, cerca de 8 mil anos atrás, vem sendo utilizada pela humanidade para a produção de alimentos, mas até 1862 a gente não sabia, né? Os povos eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Foi Pasteur o responsável por identificar esse processo. Então, o que aconteceu? Pasteur ele tem uma importância muito grande na microbiologia, em vários momentos da microbiologia. E ele era bastante conhecido na época, né? Ele bastante renomado. Então, diz a lenda que comerciantes que vendiam vinho, quando eles transportavam vinhos a longas distâncias, muitas vezes o vinho chegava lá estragado. Chegava lá com gosto de vinagre. E aí eles pediram para Pasteur para fazer algo para impedir que isso acontecesse, porque eles estavam perdendo muito dinheiro, né, nesse processo. Eles fabricavam o vinho e depois o vinho estragava e eles queriam entender por quê e queriam fazer algo para impedir que isso acontecesse. E aí Pasteur estudou, percebeu que micro-organismos presentes no ar, ali dentro da garrafa, eles entravam em contato com o vinho e eles fermentavam o vinho, produzindo como produto final agora ácido acético. O ácido acético nada mais é do que o vinagre. Então aquele vinho ele era transformado em vinagre. E aí o que Pasteur sugeriu? Então ele descreveu o processo de fermentação, ele percebeu o que acontecia e ele sugeriu um processo que hoje a gente conhece como pasteurização, que nada mais é do que a gente aquecer o alimento, no caso o vinho, né, a bebida, mas a gente também, pasteurização muito utilizada atualmente, por exemplo, em leite. Então, aquecer aquele alimento de uma forma controlada, com uma temperatura que só causasse danos ao micro-organismo, mas não deteriorasse o alimento.
Então ele aquece por um período X, a uma temperatura X, e isso é suficiente para matar os micro-organismos que estragavam o vinho, que fermentavam o vinho produzindo ácido acético, mas não estragava, não modificava o sabor do vinho, não deteriorava o alimento. Isso é a fermentação, beleza? Bom, em 1901, galera, é a data onde começou de fato o processo de transfusão de sangue entre humanos, de forma mais segura, vamos dizer assim. Tá? Então, mas a transfusão de sangue também é um processo biotecnológico? Sim, porque a gente utiliza partes de organismos vivos, mais especificamente tecido sanguíneo, nesse caso, para a produção de algo de interesse. Então, desde o século XVII, alguns experimentos foram feitos no sentido da realização de transfusões de sangue. Só que, inicialmente, essas transfusões elas eram transfusões heterólogas, ou seja, elas eram realizadas entre espécies diferentes. Então, as primeiras tentativas de transfusão de sangue foram feitas usando sangue de ovelha e de carneiro. E é curioso que, quando a gente vai ver os relatos da época, isso era sugerido, isso era indicado, né? O uso de sangue animal era sugerido. Por quê? Porque seria um sangue mais puro, com menos vícios, com menos dores e amores, como o sangue humano. Olha que coisa bonita. Então, por isso, eles preferiam mesmo, inicialmente, a utilização de sangue animal. Especificamente, não sei porquê, de carneiro e ovelha. Pode ver aí no desenho, olha lá. É claro, né? Algumas transfusões heterólogas, usando sangue animal, elas funcionaram, mas chegou um momento que pessoas começaram a morrer a partir dessas transfusões e isso foi proibido. Foi já lá para 1900 que as transfusões feitas entre humanos, elas de fato começaram a ser realizadas. Na ocasião, não era conhecido a existência de diferentes tipos sanguíneos. Hoje a gente sabe, né, que tem o tipo sanguíneo A, B, O e o ABO no sistema de classificação ABO de sangue, e ainda tem o sistema de classificação RH, que determina o sangue RH positivo e RH negativo. Existem outros sistemas de classificação um pouco menos relevantes para o processo de transfusão, mas isso não era conhecido. E isso foi descoberto em 1901 por Landsteiner, não sei falar direito, galera, mas esse camarada aí, ele descobriu inicialmente o sistema ABO. O que é isso? Ele percebeu que nas hemácias, ou seja, nos glóbulos vermelhos, existem proteínas na superfície que, dependendo da proteína, ele classificou aquele sangue de um tipo. Então eu tenho, por exemplo, hemácias que tem na sua superfície proteínas que ele chamou de A. Então esse daí é o sangue do tipo A. Hemácias que tem a proteína B. Então é o sangue do tipo B. Hemácias que não tem proteína na sua superfície. Então é o sangue 0. Ou sangue do tipo O. Inicialmente era 0, porque não tinha nenhuma proteína na superfície. Depois eles mudaram a nomenclatura para O, para ficar mais lógico, né? Porque letras com número. E o AB? O AB é aquela hemácia, aquele glóbulo vermelho que tem as proteínas A e B na sua superfície. E ele percebeu que, dependendo da transfusão realizada, né, havia uma incompatibilidade entre tipos sanguíneos. E, estudando isso, ele começou a definir quais tipos poderiam doar para quem. Isso foi extremamente importante. Lá para 1940 que foi descoberto o sistema RH de classificação, entre RH positivo e RH negativo, que também é muito importante. Ok? Transfusão sanguínea, então, também é um processo biotecnológico, reparem. E em 1928, isso foi extremamente importante para a humanidade, que foi a descoberta, né, o uso, na verdade, do primeiro antibiótico. Então, o que é um antibiótico? Antibiótico é um medicamento que mata ou inibe o crescimento especificamente de bactérias, tá, galera? Antibiótico não é utilizado para qualquer micro-organismo. Ele é específico para bactérias. Quem descobriu o primeiro antibiótico natural, ou seja, produzido por um micro-organismo, mais especificamente por um fungo, foi Alexander Fleming, esse rapaz aqui, em 1928. Então, o que aconteceu? Fleming, ele procurava o que a gente chama de a bala mágica. A bala mágica era algum medicamento que pudesse causar danos às bactérias sem causar danos aos hospedeiros.
Então ele queria um medicamento específico que matasse bactéria, mas não causasse dano para nossas células, ok? E ele estava buscando isso. E aí, ele trabalhava com uma bactéria específica, que é chamada de Staphylococcus aureus, tá? E diz a lenda que ele... Então, o que é isso aqui, galera? É uma plaquinha que a gente chama placa de Petri, onde a gente coloca um meio, é como se fosse uma gelatinazinha com nutrientes para bactéria, para a gente cultivar essa bactéria e estudar essa bactéria. Então ele estava cultivando, estudando essa bactéria, e diz a lenda que ele saiu de férias, e quando ele voltou, uma dessas plaquinhas tinha uma contaminação de um fungo. Isso aqui é um fungo, tá? Reparem que as bactérias, na verdade, isso aqui são colônias de bactérias. Cada pontinho branco desse pequeno aqui é uma colônia de bactéria. E essas colônias, elas contêm milhões de unidades de bactérias, tá? Então, por isso que eu consigo ver a olho nu, inclusive, porque as bactérias, elas são organismos microscópicos, eu não consigo ver a olho nu. Então, cada pontinho aqui são milhares e milhares de bactérias formando uma colôniazinha. E esse aqui é um fungo, que contaminou aquela plaquinha dele, onde ele estava cultivando bactérias. E aí ele reparou que, próximo ao fungo, reparem, galera, essa região próxima ao fungo, ele não tinha essas colônias clássicas de crescimento bacteriano. Bactérias que cresceram normalmente. Ele não tinha. Tá? Ele tinha, então, uma zona de inibição de crescimento. Ele percebeu, então, que esse fungo ele produzia uma substância, essa substância se dissolvia no meio e, quando presente, né, no meio, aqui próximo ao fungo, essa substância ela impedia o crescimento de bactérias. Essa substância ele chamou de penicilina, que é o primeiro antibiótico natural utilizado. E o fungo produtor é o penicillium, daí o nome penicilina, ok? Então, o que ele percebeu? Bom, o fungo produzia uma substância que matava as bactérias ou inibia o crescimento das bactérias. Então, eu posso, de repente, utilizar essa substância para matar ou inibir o crescimento das bactérias no ser humano? E, com o tempo, outros pesquisadores conseguiram produzir em larga escala a penicilina, fazer experimentos em humano e ver que, de fato, a penicilina era um medicamento específico para bactérias, que não causava danos severos para nós. E a penicilina ela começou a ser utilizada amplamente. Se vocês perceberem, essa época aqui era a época da Segunda Guerra Mundial. E a penicilina ela foi muito importante na Segunda Guerra Mundial para salvar a vida de vários combatentes. A maioria dos soldados naquela época eles vinham a óbito não por tiro, né, por ter sido alvejado durante uma batalha, mas por infecções causadas por bactérias em machucados, em ferimentos de guerra. E aí a penicilina ela começou a ser amplamente utilizada para salvar os combatentes dos aliados, né? Tanto que isso aqui é um cartazinho mostrando, obrigado penicilina, ele voltou para casa. Porque a penicilina salvou muitas vidas. A importância da penicilina foi tal, pessoal, que até 1940, a expectativa de vida do ser humano, né, das pessoas, era em torno de 40 anos. 40 anos. Vou fazer 39. Eu já estava ali, já no fim da minha vida, se fosse pensar nisso. E aí a penicilina, ela dobrou, não a penicilina, mas os antibióticos de uma forma geral, que foram descobertos posteriormente, eles dobraram a expectativa de vida da população. Hoje a expectativa de vida da população é cerca de 78 anos, quase o dobro. Tá? Tamanha importância. Por quê? Porque as pessoas, de fato, naquela época, elas morriam de infecções causadas por micro-organismos. De cólera, de tuberculose, de infecções gastrointestinais. Era isso que matava a população. Hoje não, hoje as pessoas morrem em decorrência de derrame, de problemas cardíacos, de câncer, que são doenças que estão relacionadas mais ao avanço da idade. Tá? E aí, claro, né, galera? Só para mostrar por que o antibiótico ele é um produto biotecnológico. Porque ele é produzido, nesse caso, a penicilina específica, por um fungo. Então eu estou utilizando um fungo para a produção de um produto de interesse humano. E aí essa pergunta eu lancei na aula passada. Por que um fungo produz antibiótico? Já parou para pensar isso? Qual é a importância de produção de antibiótico por um fungo?
O fungo, nesse caso, ele produz antibiótico porque na natureza, no ambiente que ele vive, ele compete com bactérias. Então é uma forma dele diminuir organismos que estão competindo com ele, por exemplo, por nutrientes. E não só o penicillium, tá, galera? Existem vários antibióticos que são produzidos por fungos e bactérias. Existem bactérias que também produzem antibióticos. Óbvio que elas são imunes a esses antibióticos, né? Mas, justamente porque no ambiente natural, elas precisam, né? Para sobreviver, elas, com o tempo, evoluíram no sentido de produzir algo que permite que elas sobrevivam nesse ambiente. Tranquilo? Bom, em 1953, a gente pode pensar que, de fato, se iniciou a biotecnologia moderna. Por quê? Porque em 1953, esses 3 pesquisadores, Watson Crick e Rosalind Franklin, eles desvendaram a estrutura do DNA. Com isso, eles permitiram a manipulação do DNA. Então, se hoje é possível a gente manipular o DNA no sentido de fazer transgênicos, a gente vai entender melhor o que são transgênicos, ou pensar numa forma de terapia gênica, a gente vai discutir isso também, é graças a esses camaradas que desvendaram a estrutura do DNA. Então, esse foi o ponto de partida para a biotecnologia moderna. A biotecnologia clássica, aquela biotecnologia de melhoramento genético por seleção de indivíduos com características de interesse, isso continua sendo feito. Mas hoje a gente faz muito mais, tá? Então, só para mostrar, esses 3 pesquisadores foram fundamentais na descoberta de que o DNA ele é uma dupla hélice, ele tem esse formato de dupla hélice, e isso foi muito importante futuramente para permitir que a gente compreendesse o funcionamento dessa molécula, para a gente conseguir manipular essa molécula, ok? Bom, em 1973, esses 2 pesquisadores eles fizeram o primeiro organismo transgênico. Então, o que é um organismo transgênico? A gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, mas um transgênico é um organismo que recebeu um gene de um outro organismo de uma outra espécie. Nesse caso, eles introduziram em uma bactéria o gene de uma rã. E aí aquela rã passou a produzir, passou a produzir uma proteína específica da rã. Então, hoje a gente utiliza transgênicos com vários intuitos, tá? São inúmeras possibilidades. Quando a gente pensa em transgênico, muitas vezes a gente pensa em coisa ruim. Não necessariamente, a gente não tem que pensar isso. A gente tem que avaliar. Cada transgênico é um transgênico, a gente vai discutir isso. A gente utiliza transgênicos que são fundamentais, como a insulina, e a gente vai comentar mais pra frente. Bom, em 1978, nasceu a primeira bebezinha realizada a partir de um processo de fertilização in vitro, que é essa mulher, se eu não me engano, chama Ana alguma coisa. Óbvio que ela não é brasileira. No Brasil foi em 1984, se não me engano, o nascimento do primeiro bebê de proveta, que a gente chama, né? A partir do processo de fertilização in vitro. Esse processo também é um processo biotecnológico que permite que casais inférteis que não conseguem ter filhos naturalmente, eles possam vir a ter filhos. Então, galera, um casal ele é tido como infértil, como incapaz de ter filhos, se esse casal ele passar 1 ano tendo relação sexual sem o uso de métodos contraceptivos e não conseguir engravidar. Então, isso é tido já como um casal infértil. E a infertilidade pode ser por vários motivos. Pode ser por obstrução das tubas uterinas, pode ser por baixa produção de espermatozoides pelo homem, espermatozoides que não têm uma motilidade boa, não conseguem nadar por algum motivo, tá? Então são problemas hormonais, problemas ovulatórios da mulher, são inúmeros as possibilidades para que uma pessoa ela seja infértil, tá? E claro, a fertilização in vitro ela também permite que casais homoafetivos eles possam ter filhos. Então, como é que é feito a fertilização in vitro? Inicialmente, ocorre uma estimulação da mulher utilizando hormônios, né? Uma estimulação hormonal para que a mulher ela desenvolva folículos ovarianos, que os folículos se tornem maduros e, posteriormente, esses folículos ovarianos eles são coletados. Então, esses ovócitos quase prontos, eles são coletados. Então, agora eu tenho o gameta feminino.
O homem, ele cede uma amostra do seu sêmen, então ocorre a coleta, né, de espermatozoides a partir do sêmen do homem, e o encontro do espermatozoide com o ovócito, com o gameta feminino, é feito in vitro, ou seja, num tubo de ensaio. Por isso que é uma fertilização in vitro. E desse encontro, dessa fusão, a gente tem a formação da primeira célula do novo indivíduo, que é a célula ovo ou zigoto. Essa célula passa a se dividir por mitose, lembram da mitose? Onde células diploides geram duas células também diploides geneticamente idênticas. Então, a partir da primeira célula, da célula ovo, vão ser geradas duas, depois 4, 8, 16 e assim sucessivamente, até gerar um pequeno embriãozinho que é introduzido dentro do útero da mulher, né? É feita uma preparação, óbvio, para que o útero ele receba esse embrião, e aí ocorre a transferência do embrião, a fixação do embrião no endométrio, e a mulher, ela agora sim, ela está grávida. O processo de fecundação ou fertilização, a fertilização é feita in vitro. Por isso, do nome. Ok? Bom, em 1990, a gente tem o primeiro relato da terapia gênica. Terapia gênica a gente vai falar um pouquinho mais, mas é basicamente a gente modificar genes ou introduzir genes em células vivas no intuito da gente tratar uma doença ou prevenir uma doença. Então, existe em 1990, a terapia gênica ela foi utilizada pela primeira vez para o tratamento de uma doença que é chamada de, até anotei aqui, imunodeficiência combinada grave. E é interessante, galera, que essa doença ela é uma doença hereditária e agora vamos voltar para as aulas de genética. O padrão de herança dessa doença é um padrão, ela é uma herança ela é recessiva ligada ao cromossomo X. Então, a gente viu que se ela é ligada ao cromossomo X, significa que o alelo responsável por essa característica está na porção não homóloga do cromossomo X. E a gente viu que se ela é recessiva, significa dizer que o alelo mutado, ele na presença de um alelo dominante, ele não é expresso. Nós vimos também que quando a herança é recessiva ligada ao X, ela é mais frequente em homens. Lembram disso? Se não lembra, é importantíssimo que vocês revejam essa aula, ok? O que foi feito, então, nesse caso, na terapia gênica? Foi feita a correção desse alelo mutado. Olha que loucura! Então, a gente já consegue corrigir alelos, modificar alelos, corrigir alelos defeituosos para curar uma determinada doença. Essa doença, gente, é também conhecida como doença da bolha. Por quê? Porque a criança, o sintoma principal dessa criança é que ela fica imunodeficiente de uma forma muito grave. Ela não produz anticorpos, não produz determinadas células do sistema imunológico que são muito importantes, tá? Então ela não pode entrar em contato com micro-organismos presentes no ambiente. Então ela vive literalmente dentro de uma bolha, que é isso aqui que está representado. O ambiente dentro dessa bolha, ele é totalmente estéril. Não tem micro-organismos lá dentro. Essa criança ela não consegue combater infecções simples, ok? Então a gente vai falar um pouquinho mais da terapia gênica lá na frente, mas é só para mostrar para vocês que em 1990 foi utilizada a terapia gênica no intuito de curar uma criança que tinha essa doença, essa síndrome, né, essa imunodeficiência combinada grave, beleza? Em 1997, foi anunciada a Dolly, não sei se vocês já ouviram falar, que foi uma ovelha que foi clonada a partir de uma outra ovelha já adulta. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o que é clonagem? Clonagem é um processo que permite a produção de um organismo geneticamente idêntico a outro. Clones são organismos geneticamente idênticos. São organismos que possuem o mesmo genótipo. Ok? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma célula de uma ovelha adulta, uma célula mamária, e conseguiram, a partir dessa célula mamária, olha que loucura, produzir uma ovelha geneticamente idêntica à doadora da célula mamária. A gente vai conversar mais sobre isso. Bom, em 2003 foi anunciado o projeto Genoma Humano.
Projeto Genoma Humano lembra que a gente comentou sobre o genoma? O que é o genoma? O genoma é o conjunto de genes de um organismo. O projeto Genoma Humano foi um projeto onde nós mapeamos todo o genoma humano. Nós identificamos todos os genes presentes no nosso genoma. Hoje a gente sabe que no cromossomo 1, qual é a constituição genética do cromossomo 1, do par de cromossomo 1? Qual é a constituição genética do par de cromossomos 2? Por isso que nós sabemos, por exemplo, que o alelo, a gente consegue saber que o alelo responsável por essa doença está presente no cromossomo X. A gente tem hoje todo um mapeamento do genoma. Então, a partir do genoma humano, a gente identificou cerca de 20 mil genes, aproximadamente, que são responsáveis pela informação da produção de todas as proteínas do nosso organismo. Beleza? Com isso em mãos, a biotecnologia, ela teve um avanço muito grande. Então, hoje a gente tem várias possibilidades, porque hoje a gente conhece o nosso genoma, a gente conhece a sequência dos nossos genes, a gente sabe onde esses genes estão, isso facilita a manipulação genética. Então, o Projeto Genoma, ele abriu as portas para a biotecnologia moderna de forma fantástica. Tranquilo? Claro que a gente vai conversar nas aulas seguintes também sobre a parte ética da gente ficar manipulando geneticamente os organismos, em especial o ser humano. Tá? Mas isso daí são, então, cenas do próximo capítulo. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, coloquem lá no fórum. Até a próxima. Tchau, tchau.